Bom, então todos sejam muito bem-vindos. Nessa chamada a gente vai fazer a nossa análise lógica, conforme combinado, que vai acontecer pelo menos uma vez por mês, tá? Exclusiva para alunos da Academia de Lógica. Então, se você está assistindo depois esse vídeo gravado, ele aconteceu ao vivo com vários alunos, você vai ver a participação deles aí na nossa chamada. Então, convido você a participar. E para participar, você precisa entrar na nossa comunidade Victor Helios, o link vai estar aí na descrição deste vídeo, tá bom? Nessa aula, né, que é uma aula muito mais participativa, a gente vai fazer a análise de um argumento, né? Eu comentei com vocês que isso aconteceria no lançamento da academia, com o propósito de, principalmente, estimular em vocês a aplicação do conhecimento, né? Que vocês utilizem o conhecimento de vocês para alguma coisa, não fique aquela coisa somente abstrata, né? E com isso também a gente pode, no meio do caminho, acabar aprendendo algumas coisas, né? Até porque eu sei que tem muita gente que está aqui, que não terminou ainda a Academia de Lógica, não terminou os prolegômenos, e no entanto está aqui para assistir, para participar, e a gente vai trazer coisas de aulas mais avançadas às vezes, que você vai ser introduzido, né, de forma mais informal aqui, e vai poder depois ter uma exposição teórica mais profunda no futuro, tá? O argumento de hoje, que eu estou trazendo, é o argumento da consebilidade, que é um argumento que pretende provar que a alma é uma coisa imaterial, uma coisa espiritual, né? Essa é toda uma discussão em filosofia da mente. Existem os fisicalistas, por exemplo, que vão defender que a alma ou mente, né, a gente vai tratar aqui como sinônimos, são coisas materiais, são coisas puramente físicas, e que, portanto, têm peso, tem extensão, ocupam um lugar no espaço, né? E geralmente vão usar um outro nome, né? Vão chamar de outra forma, mas a gente pode dizer que é a alma ou a mente, só que materialmente entendida, né? Em suma, eles vão estar reduzindo a mente ou a alma ao cérebro. Vamos dizer que ter uma mente e ter um cérebro é a mesma coisa, né? Ter uma alma e ter um cérebro é a mesma coisa, né? Essa seria a posição fisicalista, naturalista, existem alguns nomes que têm uma conotação sutilmente diferente, mas a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Esse é o cerne da posição. E vai existir outras posições que vão defender, por exemplo, como dualismo, né? Tem o dualismo cartesiano, dualismo platônico, dualismo ilemórfico de Aristóteles, que vão defender que, na verdade, existem duas substâncias diferentes, né? Ou dois tipos de coisas diferentes, umas das quais são corpóreas e as outras são incorpóreas, são imateriais, são espirituais, né? Enfim, esse argumento ele vai tentar provar que a alma é uma dessas coisas imateriais ou espirituais. A gente vai fazer uma análise aqui com a participação. Eu quero que todo mundo que está aqui na chamada participe, faça suas perguntas, seus questionamentos, tire suas dúvidas, enfim. É para ser uma aula bem participativa mesmo, né? Na verdade, não é nem exatamente uma aula, né? Muito mais uma análise conjunta. Em geral, os argumentos que a gente traz aqui, eles não vão ser previamente analisados por mim. Então, a gente vai analisar juntos esses argumentos, né? Não é uma exposição meramente, tá? Então, conto com a participação de vocês. Enfim, vamos lá. Vou começar lendo aqui para vocês o argumento. Esse trecho aqui é do livro Filosofia da Mente. Não tá aqui perto, tá ali atrás. Mas é do livro Filosofia da Mente, do Edward Feser. Vamos voltar-nos agora para o que muitos filósofos consideram um argumento paradigmático para o dualismo, o argumento da consebilidade. O dualismo afirma que a mente é uma coisa diferente do corpo ou do cérebro e pode, em princípio, existir a parte deles. O adversário do dualismo afirma o contrário, que a mente é apenas o cérebro, ou pelo menos que necessariamente depende dele para sua existência. Mas fazer essa afirmação compromete o oponente do dualismo com certas implicações. Implicações que, como o argumento da conseguibilidade tenta mostrar, são falsas. De modo que a afirmação de que a mente e o cérebro são idênticos também deve ser falsa. Que é um preâmbulo apenas, tá? Vamos para o argumento agora. Para entender corretamente o argumento, precisamos primeiro entender uma distinção
que os filósofos fazem entre diferentes tipos de possibilidade e impossibilidade. Quando dizemos que é impossível para um ser humano correr 1 milha em 2 minutos ou pular 15 metros, o que queremos dizer é que tais proezas ultrapassam os limites estabelecidos pela fisiologia humana. Vou grifar isso aqui. E pelas leis da física. Tais coisas são impossíveis, dada a maneira como o mundo funciona. Elas são, diríamos, fisicamente impossíveis. Ou, o que dá na mesma, podemos dizer que é uma questão de necessidade física que ninguém consiga correr 1 milha em 2 minutos, etc. Mas elas não são impossíveis do mesmo modo como é impossível que um quadrado seja circular. Um quadrado ser circular e um ser humano correr 1 milha em 2 minutos são impossíveis, né? Mas são impossíveis de maneiras diferentes. Ou que 2 mais 2 sejam iguais a 5. Fossem os músculos do corpo humano ou a atração gravitacional da Terra diferentes, a corrida em 2 minutos ou o salto de 15 metros de altura bem que poderiam ser possíveis. Eles não são pela maneira como o mundo funciona, mas teriam sido se o mundo funcionasse de alguma outra forma. Mas, mesmo que o corpo humano, a gravidade ou as leis da física fossem diferentes, simplesmente não poderia ter havido algo como um quadrado circular. E não poderia ser verdade que 2 mais 2 são 5. Essas coisas seriam impossíveis não importa quão diferente o mundo pudesse ter sido. Elas são, poderíamos dizer, não apenas física, mas metafisicamente impossíveis. Ou, em outras palavras, é uma questão de necessidade metafísica que elas não possam ocorrer. Tá? Bom, quem aqui está familiarizado com essa distinção de necessidade física e necessidade metafísica? Alguém já ouviu falar? Sabe alguma coisa? Eu, com esse nome, nunca tinha ouvido falar, mas é uma distinção muito clara, eu acho, muito evidente, né? Até mesmo para compreender alguns argumentos que tentam provar a existência de Deus ou tentam refutar aquele argumento mesmo da pedra, né? Se Deus poderia carregar uma pedra que. Como é que é a história? Se Deus poderia criar uma pedra que ele não pudesse carregar, alguma coisa assim. Exatamente. Esse tipo de distinção acho que já é bem clara, pelo menos para mim, né? Mas com esse nome assim, né? Necessidade física e necessidade metafísica, acho que é a primeira vez ouvindo. Maravilha. É outra aula que, outra análise que a gente fez, isso aqui, que a gente já vinha feito uma call dessa, só que a gravação não ficou salva, então a gente perdeu. Mas nessa outra gravação, o pessoal que havia ouvido falar também foi graças ao meu vídeo do Paradoxo da Pedra também. Perfeito. Então, interessante. Tá, então, ok, ele começa aqui trazendo pra gente uma distinção entre 2 tipos de necessidade, certo? E 2 tipos de possibilidade, portanto, né? O que é uma necessidade, do que é necessário, geralmente a gente costuma definir que é aquilo que não. Esse aqui é o nosso símbolo de negação, tá? Não é possível que não. Né? Então, se eu digo assim, necessariamente, o Palmeiras não tem mundial. Necessariamente o Palmeiras não tem mundial. Deixa eu usar uma afirmativa, né? Uma negativa fica um pouco mais confuso. Necessariamente o céu é azul. Então não é possível que o céu não seja azul, né?
E a possibilidade é o oposto. Então, o possível é aquilo que não é necessário que não. Então, vamos dizer que é possível que um dia o Palmeiras venha a ter Mundial. Então, não é necessário que o Palmeiras não tenha Mundial, né? Em nenhuma possibilidade. Em nenhum mundo possível. Em nenhum futuro possível. Uma pergunta: o que significam o quadrado e o losango? O quadrado é o necessário. E o losango é o possível, né? O contingente. Tá? Então aqui a gente tem uma identidade entre essas coisas. E aí o que o autor está dizendo pra gente é que, no entanto, o... existem dois tipos de necessidade, né? Pelo menos. No mínimo dois tipos de necessidade, né? Quando eu uso esse símbolo aqui, eu posso querer dizer duas coisas diferentes, que é a metafísica e a física, certo? E, portanto, dois tipos de possibilidade também, tá? Ok, isso é uma distinção fundamental para a gente conseguir compreender o resto do argumento. Vamos continuar. Como sabemos disso? No caso de correr uma milha em 2 minutos, mesmo sabendo que essas coisas são impossíveis no mundo real, podemos dar uma descrição coerente. Essa palavra é importante. De como as coisas poderiam ser diferentes de tal forma que fossem impossíveis. Se acharmos que vale a pena, podemos descrever em detalhes qual seria a força gravitacional da Terra, a musculatura e a capacidade pulmonar de um ser humano, etc., que teriam de existir para que alguém conseguisse correr uma milha em 2 minutos. Podemos dar uma descrição dessas condições de uma maneira que não envolva a contradição. Portanto, o que estaríamos escrevendo seria, ainda que não possível fisicamente, novamente, não permitido pelas leis da natureza no mundo real, metafisicamente possível, permitido pelas leis da natureza em alguns outros mundos possíveis. Mas nós não podemos fazer isso quando se trata de quadrados circulares e coisas parecidas. Então vamos lá. Aqui ele está falando da noção de mundos possíveis, tá? Essa noção de possibilidade aqui, ela já foi trazida por Aristóteles, tá? O estudo, a parte da lógica que se ocupa do estudo da possibilidade e da necessidade é o que a gente chama de lógica modal, tá? Que vocês que são alunos da academia vão estudar no módulo de estudos avançados, né, que atualmente, no dia de hoje, dessa gravação, não está disponível ainda, mas deve ser disponibilizado em janeiro, tá? E estudar as proporções modais e tudo mais. Então Aristóteles já trouxe isso, mas um autor contemporâneo, que morreu recentemente, inclusive, que é o Kripke, Saul Kripke, ele traz uma forma de visualizar isso aí que é muito clara pra gente, né? Mais clara de entender. Então, vamos desenhar um círculo aqui que representa o nosso mundo real atual. Tá, esse aqui é o nosso mundo. Nosso mundo, por exemplo, eu posso dizer que a minha mesa no nosso mundo é de madeira. Eu posso dizer que no nosso mundo existe uma lei chamada da gravidade que faz com que as coisas tendam para baixo, sempre.
né? No nosso mundo, posso dizer que a grama é verde. Isso é uma outra característica. E cada um dessas figuras é uma característica do nosso mundo, né? Além disso, no nosso mundo, os quadrados têm quatro lados. E no nosso mundo, existe uma lei lógica, chamada lei da não contradição, que diz que o ser é e o não ser não é. Né? Uma lei metafísica. Ok, esse é o nosso mundo. E tem várias outras coisas, várias outras características. Mas a gente poderia conceber um mundo possível? Vou usar uma outra cor aqui. Você poderia conceber um mundo possível em que a grama, na verdade, ela é roxa. E que existe uma lei chamada lei da gravidade que faz com que as coisas tendam para cima. Em que a minha mesa, na verdade, é azul. E assim por diante. Tá? O que a gente percebe? Nesse mundo, a gente consegue imaginar que essas coisas poderiam ser diferentes. Algumas coisas a gente pode imaginar. Essas coisas são o que a gente chama de, às vezes, necessidades físicas. Por exemplo, a questão da gravidade é uma necessidade física. Que a gravidade puxa as coisas para baixo. Uma característica do nosso universo, segundo as leis físicas do nosso universo. Agora, por exemplo, que a minha mesa seja marrom, nem sequer é uma necessidade física, né? Ela poderia ser de outra cor. É uma contingência, somente. Mas atualmente ela é dessa cor, né? Então existem três coisas, pelo menos. Coisas que são, mas poderiam não ser. Coisas que não são, mas poderiam ser. Coisas que não são e nem poderiam ser. E coisas que são e não poderiam não ser. Tá? São quatro coisas aqui. A minha mesa ser marrom, ela é uma coisa que é, mas poderia não ser. A lei da gravidade, que faz com que as coisas tendam para baixo, ela é, mas poderia não ser. Tá? Agora, que o quadrado tenha quatro lados, ele é, mas não poderia não ser. Que a grama seja roxa, não é, mas poderia ser. Essas coisas que são, mas poderiam não ser, ou que não são, mas poderiam ser, essas duas coisas aqui, são chamadas possíveis. Tá? E essas coisas aqui são chamadas necessárias. Essas coisas necessárias, elas são verdadeiras não somente no nosso mundo real atual, mas também nesse mundo possível. Nesse mundo possível não poderia ser diferente. A lei da contradição. Nesse mundo possível, o quadrado não poderia ter 5 lados. Assim são as coisas necessárias, tá bom?
qual que é a diferença entre essas coisas, né? E aí a gente ia dizendo. Então temos as coisas que são de uma certa forma, as coisas que são necessariamente de uma certa forma, mas fisicamente, e as coisas que não são necessariamente de uma certa forma, mas metafisicamente. Então tem 3 graus de força aí, né? E no nosso mundo real atual, nós temos esses 3 tipos de coisas. E as coisas necessárias são assim em todos os mundos possíveis. O que muda, segundo o autor aqui, se uma coisa ela é metafisicamente necessária ou apenas fisicamente necessária, é o que ele expôs. Se você consegue imaginar um mundo possível em que essa coisa possa existir de forma coerente, ou seja, sem envolver contradição, então isso aí é uma possibilidade física. Mas se você não consegue imaginar um mundo em que isso seja verdade, seja coerente, permaneça sem contradição, então é uma impossibilidade metafísica. Ou seja, é uma necessidade metafísica que seja assim. Tudo bem? Todo mundo pegou até aqui? Pode falar, Bernardo. Só uma questão, eu não sei se está certo o meu pensamento, aí o senhor me corrija se eu estiver enganado. Mas me parece que as necessidades metafísicas, elas, não sei dizer se são, ou se refletem, ou se tem a ver, pelo menos. Acredito que tenham a ver, mas elas, de alguma forma, se relacionam com a essência de uma coisa, não é? Não De sei se você certo. conseguiu me entender. Bom, se você pega, por exemplo, o quadrado tem 4 lados. De fato, envolve a essência de alguma coisa, né? É uma proposição, como o Kant diria, analítica a priori, né? Uhum, Agora, uma proposição como, por exemplo, o ser é e o não ser não é, também tem relação com a essência, né? Se você, na verdade, isso é uma noção que está contida no sujeito. Então, me parece que sim, acho que você está certo, Bernardo. Então, toda afirmação metafisicamente necessária é uma afirmação analítica a priori. entendi. Ok. Na verdade, Então, alguns vão dizer que podem ser sintética a priori, né? Mas essa discussão de se existe um sintético a priori é uma discussão mais avançada que não convém. Mas, enfim, são sempre afirmações a priori, sempre afirmações essencialistas, né? Pelo que parece. certo. Mas se então é mais ou menos certo afirmar então que é a essência propriamente, ou não? Pode ser uma propriedade, por exemplo, não Entendi. necessariamente uma essência. Então, talvez pudesse ser possível que no mundo paralelo, por aí, existisse um homem que não fosse racional. Não, porque a razão ela é essencial no homem. Entendi. Mas É metafisicamente impossível. entendi. Ok, então tem mais a ver com a essência do que a propriedade, ou não? Por Ou quê? não tem como afirmar isso? Não, se você dizer, por exemplo, que o homem é uma necessidade metafísica que o homem seja dotado da risibilidade, da capacidade de rir, me parece que é também. Entendi. Então também as propriedades são necessidades metafísicas, né? Sim, faz sentido, porque se a essência é e a propriedade Você deriva entende dela, a propriedade como uma consequência necessária da essência, então também vai ser uma necessidade metafísica. sim, Dada a espécie, se terá a propriedade. entendi. Manda aí, Lucas. Como que eu sei que essa impossibilidade de conceber esse mundo possível é uma impossibilidade da essência do objeto e não uma impossibilidade da minha própria mente? Maravilha. Essa é uma discussão bem mais profunda, né? Que na continuidade desse livro ele vai discutir também, né? Mas a gente vai ver como nesse argumento que a inconcebibilidade é identificada
com a impossibilidade metafísica, né? Ele parte do pressuposto que se uma coisa é inconcebível, ela é metafisicamente impossível. Mas isso é uma premissa do argumento. Ele não está demonstrando, ele não demonstra essa premissa. Entendi, perfeito. Uma discussão importante. Só que tem. O ponto é, né? Se a gente define a inconcebibilidade como aquilo que não pode ser racionalmente pensado, se a gente começa a assumir a possibilidade da existência de coisas que não são racionalmente pensáveis, a gente pode a princípio assumir, só que a gente tem que entender que é inútil para nós assumir, né? Porque a gente não pode sequer pensar sobre isso, a gente não pode discutir sobre isso, a gente não pode nem decidir se existe ou não existe, porque racionalmente é inalcançável para nós. Então, a partir do momento em que a gente assume a possibilidade da existência desse tipo de coisa, a gente entra num terreno que é o anti-intelectualismo, né? Não tem o que fazer. Se você assumir isso, pronto, não dá para discutir isso aí, entendeu? Inclusive, é um assunto muito semelhante ao que foi trazido na última aula, que é sobre o voluntarismo teológico. Então, alguns autores vão defender que as leis, as necessidades metafísicas, as necessidades morais, Deus simplesmente inventa pela sua própria vontade. Então, a vontade de Deus está acima, inclusive, da necessidade metafísica. Se a gente assumir essa posição, Deus poderia criar leis lógicas diferentes. Você pode assumir, mas não tem como discutir racionalmente essa posição, né? Então, aquele tipo de afirmação que você faz que não pode nem provar nem refutar. Então, não é muito útil de se trazer para discussão, né? Entendi. É que essa premissa me parece intuitivamente falsa porque Deus é inconcebível, né? Então, no escolasticismo, se faz essa distinção entre o inconcebível e o incompreensível. O inconcebível, por exemplo, seria o quadrado de 3 lados. Você tem uma violência mesmo à sua inteligência. O incompreensível é aquilo que a sua inteligência não alcança. É o inalcançável, né? O incompreensível é o inalcançável. O inconcebível é o que violenta a sua inteligência, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, a trindade divina. A gente não consegue compreender. Mas a gente não consegue compreender por conta da magnitude de Deus em contraposição à nossa pequenez, né? A nossa finitude, a finitude da nossa inteligência. Entendeu? Entendi. Mas eu entendo que é um. Não sei se a gente está entrando demais nessa discussão. Não, fica à Se quiser vontade. seguir com a aula. Mas eu entendo que é um dogma da igreja, a trindade. Mas, tipo assim, me parece meio arbitrário isso ser incompreensível e outra coisa ser inconcebível. Porque, sei lá, me parece um triângulo de um lado só, a trindade. Então, é que a exposição que a gente tem sobre a Trindade é o seguinte: se a gente fosse resumir logicamente, de novo, a gente não pode entender positivamente o que é, mas respeitando as leis lógicas, a gente pode entender o que não é a Trindade. Então, o que a gente pode ter certeza que não é? Que as 3 pessoas divinas são o mesmo ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Isso as leis lógicas nos garantem que não é. Agora, se são o mesmo sob aspectos diferentes, então que aspectos são esses? É isso que a gente não consegue compreender. Entendeu? Entendi. Eu tenho medo de cair no arianismo. Não. É uma hipótese, faça o seu raciocínio hipotético. Você ia dizer alguma coisa? Eu não. Ah, tá. Achei que você ia dizer. Então. Mas é isso, né? Então, as coisas incompreensíveis, você consegue entender por que não é incoerente. Parcialmente.
Entendeu? Você tem como se fosse um esboço do caminho da coerência lógica disso aí. Mas você não consegue visualizar esse caminho inteiro. Porque tem como se fossem informações ali que estão ocultas e você não consegue alcançar. Né? Entendi. Meio que ilustrando, é como se incompreensível não tivesse, assim, no caminho da compreensão, é como se fosse uma estrada infinita. Agora, É. o inconcebível é como se fosse uma rua sem saída. Maravilha, isso aí. Ótima analogia. Entendi. Obrigado. Tá, então vamos lá. Mas nós não podemos fazer isso quando se trata de quadrados circulares e coisas parecidas. Um mundo onde os quadrados são circulares e 2 mais 2 são 5 não pode ser descrito coerentemente. A própria tentativa de descrevê-lo envolve uma contradição. Portanto, não pode haver tal mundo. Né? Ok. Então, vamos identificar aqui para já começar a esclarecer os Eu ia conceitos. falar. Esse, portanto, aí indica uma conclusão, né, de um raciocínio. Maravilha. Muito bem notado. Então, esse portanto aqui é um indicativo de conclusão. Né? Isso aqui a gente vê na aula de lógica pragmática. Não sei se o nosso amigo aí que disse que está nesse módulo viu, mas a gente fala lá sobre os indicativos de conclusão. Né? Então, se temos um portanto, temos uma conclusão. E se temos uma conclusão, temos premissas. Né? Qual que é a premissa aqui, Bernardo? Ou alguém outro, como outra pessoa? Acho que a partir de um mundo, não? Daqui até aqui? Imagino que sim. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Ou talvez ali do mas. Não. Não? Assim, aqui do mas, ups, aqui ele faz a afirmação, né, realmente, mas aqui ele traz um exemplo, né? Ah, sim. Então a gente pode incluir, tá? Ok, ok. Mas em suma, assim, se a gente fosse resumir esse raciocínio, o que vocês acham que ele tá dizendo? Hum, Ele usa exemplos para descrever uma verdade mais geral, que é aquela de que aquilo que é metafisicamente impossível não pode ser descrito coerentemente. Alguma coisa desse tipo aí. Na verdade é o oposto que ele tá fazendo, É o não? oposto? Não sei, deixa eu ver. Eu, Pode falar. eu pensei em algo, tipo, ele parece estar falando que tudo que é contraditório é metafisicamente impossível, né? E aí esses mundos onde tem quadrados circulares e 2 mais 2 igual a 5 envolvem necessariamente algum tipo de contradição. E por isso esses mundos não poderiam acontecer na realidade, não são metafisicamente possíveis. Perfeito. Tá dizendo assim, não, portanto, não pode haver tal mundo. Não pode haver tal mundo possível. Né? Um mundo possível em que os quadrados sejam circulares. Se não pode haver um mundo possível em que os quadrados são circulares, isso quer dizer que eles necessariamente não existem, né? É uma impossibilidade metafísica que eles existam, ou, como a gente pode pensar de outra forma, é uma necessidade metafísica que eles não são circulares, algo nesse sentido. Então, em suma, se envolve contradição, vamos usar o símbolo da contradição. Se envolve contradição, isso aqui é um símbolo de contradição na lógica moderna, tá? Então, é uma necessidade. Vamos colocar um M de metafísica. Vou colocar um menorzinho assim para ficar uma coisa mais elegante. É uma necessidade metafísica. Se algo envolve uma contradição, então ela é necessário metafisicamente. Tá? E vejam que ele parte disso aqui como premissa, né? Ele não está tentando provar isso aqui. Vamos lá.
Podemos resumir isso dizendo que mundos metafisicamente impossíveis, como o mundo com quadrados circulares, são estritamente inconcebíveis. Né? Metafisicamente impossíveis são inconcebíveis. Então agora ele já trouxe uma nova noção. Noção de inconcebível. Né? Não podemos sequer imaginar sua existência. Tentar fazê-lo envolveria uma contradição. Pela mesma razão, no entanto, o fato de podermos conceber mundos onde correr uma milha em 2 minutos é possível é motivo para acreditar que tais mundos não são metafisicamente impossíveis. Né? Então vejam aqui. Aquilo que é contraditório é inconcebível, vamos usar o i, e, portanto, é necessário. Né? É necessário que não, né? Para ser mais exato. É metafisicamente impossível. Ou a gente pode dizer não é possível. Né? É por aí, certo? Uhum. Sim. Ótimo. Suponha que estejamos considerando uma proposição não de correr uma milha em 2 minutos ou de quadrados circulares, mas de identidade. Suponha que estejamos considerando uma proposição na forma A igual a B. Por exemplo, a proposição de que água é igual a H2O. Nós sabemos que a água é H2O no mundo real, é claro. É fisicamente impossível, fisicamente, que algo seja água sem ser H2O. Mas também é impossível metafisicamente, né? Como que a gente testa isso aqui? Tentando ver se é inconcebível. Não poderia haver outro mundo possível onde a água não fosse H2O, mas alguma outra coisa? Parece que, dada a natureza do caso, isso não é possível. Água e H2O são a mesma coisa. Então, como você poderia ter um sem o outro? Algum de vocês acha que é possível conceber água e H2O como sendo coisas diferentes? Me parece que é possível, mas eu não sei provar como. Eu acho que não propriamente, né? Eu consigo conceber, sei lá, um mundo em que você tem um líquido transparente que a gente bebe, só que se a gente for analisar molecularmente seria diferente, sei lá. Seria bem, não sei se seria água exatamente, mas é bem parecido com água. E já existem líquidos transparentes, né? Talvez não que a gente beba. Existe um que o Lucas bebe com frequência que é líquido transparente, não é água. Mas não vou entrar nesse assunto. Vodka. Aí ele entrou. Mas vamos ver a continuidade aqui do que ele disse. Se você Mas- pudesse, isso não acabaria mostrando que eles não são a mesma coisa? Que eles não são a mesma coisa? Se eu pudesse ao menos conceber ter água sem nenhum H2O, ou H2O sem ter água, isso não implicaria que água e H2O, na realidade, são substâncias diferentes? Acho que ele fala mais à frente sobre a questão do líquido transparente. Não fala? Jurava que ele falava. Pelo que eu lembro, não. Né? Pode falar, Bernardo. Esse exemplo da água e do H2O me parece uma exemplificação do princípio de identidade, não? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque o princípio de identidade, ele tá usando um nome comum, né? As duas coisas. Mas se uma coisa é igual à outra, ela é igual a ela mesma, não? Independentemente.
Por exemplo, tipo numa equação matemática, se eu digo que x é igual a 2, independentemente de onde ele estiver, eu posso substituir por 2. Então, o que ele está dizendo é que água é igual a água. Não pode existir água sem Sim, existir água, entendeu? mas aí ele tá trazendo uma questão nova pra gente, que é o seguinte, ele não tá só dando que a água é igual a H2O, ele tá sugerindo que se no nosso universo real atual duas coisas são realmente idênticas, nós não conseguimos conceber elas em nenhum mundo possível sendo coisas diferentes. É isso que ele tá sugerindo aqui. Então, eu imagino que seja justamente porque uma coisa é igual a ela mesma. Nós não conseguimos conceber uma coisa sem ser ela mesma, não? Então, mas vamos lá. Quando você diz você usa essa palavrinha mágica aqui, por exemplo, quando eu falo assim, a grama, vou usar aqui G, a grama é roxa. Eu estou usando o também. Sim, sim. Agora, isso quer dizer que a grama é roxa em todos os mundos possíveis? Não. Não, porque isso é uma predicação ocidental, né? Exatamente. Então, o que ele está sugerindo é que quando você traz a identidade, ou seja, o na acepção de identidade entre sujeito e predicado, nesses casos específicos, essa identidade ela não é somente real atual. Ela é necessária. O princípio da identidade, ele não diz, ele não faz nenhuma afirmação com relação a uma necessidade em todos os mundos possíveis. Ele está dizendo que aquilo que é, necessariamente, no mundo real atual, ele é. Ele não está fazendo referência ao... Ele necessariamente é igual a si mesmo naquele momento. Mas ele não está fazendo uma referência aos outros mundos possíveis. Você entendeu? É uma questão diferente. Não sei se eu entendi. Então, é possível em um mundo uma coisa que não seja igual a ela mesma? Não. Não é uma coisa que não seja igual a ela mesma. É que a água não seja a mesma coisa que H2O. Ele está tentando fazer justamente uma quebra entre uma coisa ser água e uma coisa ser H2O. Se é tão difícil para a gente fazer essa distinção, isso é um indício de que talvez não realmente o princípio esteja certo, né? De que não tem como distinguir as duas coisas. São só nomes diferentes para a mesma coisa, são sinônimos. Diferente é o caso, por exemplo, das inscrições definidas que vai trazer o Russell, né? Por exemplo, se eu falo assim, o atual presidente do Brasil, que é o Lula. Uhum. O atual presidente do Brasil é o Lula. Nesse caso, é perfeitamente possível imaginar um mundo possível em que exista um atual presidente do Brasil e ele não seja o Lula. Uhum. O Lula, ele se identifica com o atual presidente do Brasil. Ele é realmente idêntico a essa noção. Só que ele é idêntico contingentemente. Sim, seria igual, assim, seria parecido com afirmar isso, né, que a grama é roxa. Sim. Não. Porque a gente tem uma descrição definida aí. O que é uma descrição definida? Uma descrição definida, ela se aplica somente, exclusivamente àquele sujeito. É semelhante ao grama é roxa no sentido de ser um acidente. Mas é diferente no sentido de ser uma uma exclusividade. Envolver uma exclusividade. Entendeu? Entendi. Tá, não, então acho que eu entendi. Pode falar, Lucas. Me parece que definir água como H2O não é explicar, mas é jogar a explicação para frente, né? Porque aí eu teria que definir o que é hidrogênio e o que é oxigênio. Então, me parece ser possível existir outro mundo onde outras leis atômicas imperam e que existe um hidrogênio que é formado por outra combinação de partículas, né? Mas aí veio a pergunta de se realmente é hidrogênio ou você está só chamando pelo mesmo nome. Então, mas não daria para conceber um mundo com outras leis atômicas onde todo o resto se mantivesse igual e que
a formação das partículas fosse diferente? Eu acho que isso envolve você passar pela mesma pergunta de se hidrogênio se identifica com essas partículas, para depois você responder se água é igual H2O, entendeu? E aí você cai basicamente na mesma questão. É o que eu acho, não sei o que o professor acha. Pode falar, Pedro. Eu acho, tipo assim, o texto, que eu dei uma passada de olho agora nele de novo, ele tá meio que considerando, pedindo pra gente considerar que de fato é assim, tipo, considere de fato que a água é igual a H2O. Aí ele pergunta pra gente, tipo, seria possível conceber um mundo em que a água é diferente de H2O, já supondo que elas são idênticas? Aí ele conclui que não, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Sim, mas o que a gente está justamente é questionando por que. Minha voz está vazando de novo. Por que que ele pode concluir com legitimidade que não? Entendeu? A gente tá justamente questionando essa premissa. Tá? É um exercício que, admito, foge um pouco do intuito principal da análise, porque a gente está analisando a premissa e não o raciocínio, né? Mas, enfim, uma questão que a gente está trazendo. E não teria a ver justamente com a definição do que é água e do que é H2O, como o Lucas falou? Ou ele falou algo do tipo, né? Sim, teria. É uma Porque questão água, relevante. porque água não me parece que é qualquer líquido transparente, né? A Isso água, é uma para ser água, questão que envolve justamente a determinação do que é a essência das coisas, né? sim. Isso que torna tão complexo esse debate, né? Uhum. Então é um debate que dá muito pano para manga, né? É realmente uma coisa mais complexa, tá? Mas eu queria trazer essa questão para vocês. Se uma coisa sendo idêntica à outra neste mundo real atual é uma necessidade metafísica que serão idênticas, tá? O autor aqui ele está sugerindo que sim, né? No caso, o Phaser ele está apresentando o argumento de outra pessoa que sugere que sim, tá? Aí ele coloca aqui a questão, né? Se eu pudesse ao menos conceber ter água sem nenhum H2O ou H2O sem ter água, isso não implicaria que a água e H2O são, na realidade, substâncias diferentes? Então, o que que ele está dizendo? Esse cenário que o Lucas disse, em que nós pudéssemos entender as partículas de hidrogênio de outra forma e tudo mais. Se eu pudesse conceber. Nossa, tá vazando de novo. Ter água sem ter o H2O, isso não implicaria justamente na diferença entre esses mundos? Entre essas substâncias? Não implicaria que, na verdade, água e H2O seriam a mesma coisa? É acidental? Parece que sim, né? Então, parece que se coisas são realmente idênticas, elas são idênticas em todos os mundos possíveis, né? E aí ele complementa, ele segue. Isso sugere o seguinte princípio. Desculpa, a minha voz tá vazando aqui no microfone para vocês ou não? Pra gente Não. não. Para mim, não. Ah, então, maravilha. Para qualquer A e qualquer B, se A igual a B, é metafisicamente, não apenas fisicamente, impossível ter A sem B. Com qualificativas que eu explicarei mais adiante. Tá? Então, qualquer aqui indica o quê? Proposição Total. total. Maravilha. Todo A e B, se A é igual a B, temos aqui uma condicional, né? Estudamos um módulo de estudos avançados. É metafisicamente impossível ter A sem B. Tá? Se duas coisas são iguais, então é metafisicamente impossível ter uma sem a outra. Claro esse princípio para vocês? Sim.
clara a implicação disso que ele disse neste princípio? Me parece que sim. Sim. Tá. Mas, desculpa te interromper, isso poderia ser considerado uma conclusão. Bom, não sei o nome mais técnico, mas isso me parece um movimento indutivo, não? Indutivo? Por quê? Porque ele parte de um exemplo particular para concluir uma coisa mais universal, Ah, sim, entendi o que você quis dizer. entendeu? Perfeito. Sim, sim. Ou seria, como você comentou naqueles stories, fruto da intuição? Depende, não dá pra gente saber, né? Por esse texto isolado, não dá pra saber se ele tá fazendo uma intuição ou uma indução, né? Me parece que tá algo mais próximo de uma intuição, né? Uhum, Porque a indução ela é muito mais quantitativista, né? Pegar vários casos e ficar examinando. Ele está tentando mostrar como este caso específico sugere a repetição em todos os casos imagináveis. Então parece muito mais uma intuição, mas é aquela coisa. Quando a gente lida com um texto concreto, a gente tem que saber admitir para nós mesmos a impossibilidade de você ter uma interpretação perfeita. Porque sempre falta alguma informação. Sempre existe um espaço para conjectura. A gente só tem que tentar fazer a melhor conjectura possível e da forma mais caridosa possível, né? Essa é a nossa uhum, preocupação como analista. certo. Mas então, dado o que eu disse acima, também deve ser impossível dar uma descrição coerente de um mundo onde A existe sem B. Cadê? A existindo sem B deve ser inconcebível, né? Então, as coisas metafisicamente impossíveis são incoerentes, que por sua vez são inconcebíveis, né? Lá a gente viu o movimento contrário, se eu não me engano, né? A gente viu que o inconcebível ou contraditório implicam na necessidade. Aqui a gente está vendo o oposto, que o metafisicamente impossível implica também em ser incoerente e inconcebível, tá? Isso aqui é uma coisa importante, porque são movimentos diferentes, né? Eu poderia defender perfeitamente que o necessário implica na contradição, sem defender, no entanto, que o oposto também é verdadeiro, né? Ele está nos mostrando como, na verdade, há uma bi-implicação. Então, em suma, isso aqui, né? Basicamente. A gente vai estudar a bi-implicação no, no módulo de estudos avançados, tá? Sobre as proposições condicionais. E aí ele segue um corolário, né? Então mais implicação. Um corolário disso é que, se é metafisicamente possível ter A sem B, então A e B não podem ser realmente idênticos, tá? Se é possível A sem B, bom, eu não vou tentar representar isso aqui graficamente, mas enfim, vocês entenderam. Certo? Uhum, Esse corolário, tudo bem? parece claro. Tá. Isso significa, por sua vez, que se é concebível para A existir a parte de B, se pudermos dar uma descrição coerente de A existindo independente de B, então A e B simplesmente não são idênticos. Tá? Então, se não é contraditório, né, vamos dizer assim, se não é contraditório A sem B, então é possível A sem B.
E se é possível A sem B, eles não são idênticos, certo? Ok? Uhum. Isso é importante. Vamos lá. Isso nos dá uma forma de testar as proposições de identidade, né? Interessante isso aqui. Realmente, né? Como você consegue ver se se duas coisas são idênticas ou não? Faz um exercício imaginativo aí, tenta conceber elas existindo de formas separadas, né? Você pega, por exemplo, o paradoxo do navio de Teseu. A forma atual do navio de Teseu se identifica com o título, digamos assim, navio de Teseu? Faz um exercício imaginativo. Você consegue conceber esse mesmo navio de Teseu estando numa forma diferente que não atual? Isso é possível de conceber? Se é possível de conceber, então não são idênticos. Tá? Mas aí também tem toda a discussão de se é possível realmente conceber. Então existe uma certa complexidade em alguns casos para aplicar essas ideias. Se alguém afirma que certo A é idêntico a certo B, então devemos ver se podemos conceber coerentemente um A que exista independentemente de B. Se não pudermos, não provaria que eles são idênticos. Talvez nós só não tenhamos pensado sobre o assunto com cuidado suficiente. Mas se pudéssemos conceber isso, certamente nos daria razão para acreditar que eles não são idênticos. Tá? Considere, tá terminando já, tá, pessoal? Agora ele vai trazer o cerne do argumento. Considere agora a proposição de que a mente é idêntica ao cérebro. Aqui já trazemos para o nosso assunto, né? Uhum. A mente é idêntica ao cérebro. Considere, né? Vamos dizer que isso aqui é uma hipótese. Vamos pôr de hipótese que a mente é idêntica ao cérebro. Se isso é verdade, então deveria ser não apenas física, mas metafisicamente impossível para a mente existir separadamente do cérebro. Perfeita essa implicação aqui para vocês? É claro? Sim. E assim, se o que dissemos até agora está correto, também deve ser inconcebível para a mente existir a parte do cérebro. Né? Mais uma implicação. Deveríamos ser incapazes de descrever coerentemente, de maneira que não envolva contradição, uma situação em que uma mente existe, mas um cérebro não. Tá? Podemos conceber tal situação? Aí ele vai discutir se isso é possível de conceber. Aqui entra o cerne do argumento. Tá? Nós vimos como todas essas premissas, elas podem ser aceitas ou não, mas elas parecem bastante razoáveis. Vamos fazer um esforço conjunto aqui agora de tentar formalizar o que a gente viu até aqui para a gente conseguir depois tratar do resto do argumento, tá? Falta pouca coisa. Aqui são só exemplos que ele traz. Vamos formalizar até aqui juntos para a gente conseguir depois trazer certinho o resto. Vamos sintetizar em proposições esse raciocínio. Como que seria a nossa primeira proposição desse argumento aqui? O que vocês colocariam? Acho que eu colocaria alguma coisa como o inconcebível é metafisicamente impossível, alguma coisa assim. Que eu acho que é uma das primeiras coisas que ele declara aí, acho que no segundo parágrafo. Bom, primeira coisa, ele começa aqui a exposição nessa distinção. Você não colocaria essa distinção aqui dentro Qual distinção? entre necessidade física e metafísica. Ah, bom, eu não colocaria. Bom, antigamente eu colocaria, né? Mas depois daquele encontro que a gente teve, você Qual disse que encontro? isso, o que foi anterior a esse, que não teve gravação, Ah, você estava presente? tava.
é que você estava falando que essa dicotomia tinha mais um efeito de explicação, né? E que ela não precisaria estar contida no argumento. Perfeito. Tá? Então é isso mesmo que eu quero que vocês se questionem, né? Aqui nós temos uma distinção conceitual. O autor está explicando para a gente os conceitos. Isso aqui não faz parte do argumento. Ele não está tentando provar que existem dois tipos de necessidade. Ele está explicando, né? Então a gente faz essa distinção também entre explicação e prova no nosso módulo de lógica pragmática. Então isso aqui não vai para o corpo do argumento. Beleza. Vejam que tanto é que a noção que a gente aproveita mesmo no argumento é de necessidade metafísica. A física a gente não usa. Maravilha. Primeira premissa aqui que a gente traria, então. O Bernardo falou do quê? Da Eu falei que eu falei que o inconcebível é metafisicamente impossível. Perfeito. Então, o inconcebível, se a gente for ver, ele só traz aqui em cima. Ele começa falando da contradição, ou do incoerente, né? Que a gente pode tratar como sendo a mesma coisa. Certo. Então, Então, o contraditório é metafisicamente impossível? O contraditório. Vou colocar aqui um ponto. O contraditório é metafisicamente impossível. E os outros concordam com essa primeira premissa? Tem alguma coisa anterior que vocês colocariam? Não concordo. Concorda? Isso, concordo. Tá. Maravilha. Aqui é o momento mais claro em que isso acontece, né? Nessa parte aqui entre parênteses, ele faz claramente essa ideia mesmo. O que foi? Pode dizer. Eu ia falar, tipo, porque você falou que é uma... Esqueci o termo que você usou. Acho que era... Enfim, não vou me lembrar o termo que você usou, mas pelo que eu me lembro, de acordo com o que você falou, também seria correto afirmar justamente o contrário, que o metafisicamente impossível é contraditório, não? Porque um implica no outro. E vice-versa, né? Sim, mas essa informação ele traz pra gente mais à frente, né? Ah, tá. Ele traz pra gente mais à frente. Depois a gente avalia ela, tá? Não, fechou. Aí aqui ele traz o que você falou, a questão mundos metafisicamente impossíveis são estritamente inconcebíveis. Então ele identifica agora o impossível com o inconcebível, né? Uhum. O metafisicamente impossível é inconcebível. Hã? Que mais, pessoal? Aí eu acho que ele parte para essa questão da identidade, né, entre uma coisa e outra coisa. O que ele diz sobre a identidade? Acho que seria uma condicional, né? Acho que poderia se encaixar como uma condicional. Tipo, se algo é igual a outro algo, ou sei lá, se isso é igual àquilo, é metafisicamente impossível ter isso sem aquilo. Alguma coisa assim. Maravilha. Se algo é igual a outro algo, então é metafisicamente impossível ter. Deixa eu jogar para a linha de baixo. Possível ter um sem o outro. Que é precisamente esse nosso princípio aqui, né? Uhum. E aí mas então, né? Aqui, então, mais um indicativo de implicação, né? Então, dado o que eu disse acima, dado é um indicativo claro de premissa também, módulo de lógica pragmática a gente vê isso.
também deve ser impossível dar uma descrição coerente de um mundo onde A existe sem B. O que a gente diz aqui? Como que a gente pode sintetizar essa afirmação? Se algo é igual a outro algo, é inconcebível ter algo sem outro algo. Ou não? É o quê? Inconcebível? Você usou? É inconcebível. Ele fala ali de contradição, né? Ele não fala de inconcebível. Calma, deixa eu ver então. Ele fala impossível, coerente aqui, ó, descrição coerente. É impossível dar uma descrição coerente. É contraditório, em suma, né? E depois ele fala inconcebível. Por último. Ah, sim. Ok, aqui. Então, poderia substituir inconcebível por é contraditório, não? Se algo é igual a outro algo, é contraditório ter um sem o outro. Não, mas o que ele parte de premissa é o metafisicamente impossível. Entendeu? Ah, tá. Ele fala, se é metafisicamente impossível ter um sem o outro, então é contraditório ter um sem o outro. Entendi. E aí depois ele traz o inconcebível, né? Uhum. Tá. Tá. Aqui corolário menos importante, né? Me parece menos importante, pelo menos. Não é menos importante, não, desculpa. É importantíssimo, na verdade. É que ele tá falando de impossibilidade metafísica, ele converte isso aqui para possibilidade metafísica. Então, isso nos mostra, isso que foi trazido anteriormente, nos mostra que se é metafisicamente possível ter um sem o outro, né, eles não podem ser idênticos. Como é que chama esse movimento de negar antecedente, de negar consequente e negar antecedente? Então, um movimento assim? E para continuar sendo verdadeiro? Calma aí, como que tava? Se é possível ter um sem o outro, eles não podem ser idênticos, né? Então, idênticos. Bom, a tua pergunta é sobre que tipo de movimento é esse, né? Uhum. Isso aqui, veja, a gente estava usando o metafisicamente impossível. Primeira coisa que é conveniente que a gente faça aqui na nossa formalização. Se a gente estava até aqui utilizando essa expressão, né, aqui a gente mudou para metafisicamente possível, é conveniente que a gente utilize o mesmo termo. Para quê? Para evitar falácias, como falácias de 4 termos, que a gente estuda nas aulas sobre regras de silogismo. Então, como que a gente pode fazer isso? Para deixar claro que a gente está falando da mesma coisa. A gente Se coloca a não é, né? negação aqui, né? Exato. E coloca igual antes. Em vez de se é metafisicamente possível, a gente coloca se não é metafisicamente impossível. Tá? Se não é metafisicamente impossível ter um sem o outro, então não são idênticos. Tá? Então o que a gente fez? A gente negou aqui, né? Essa parte anterior, antecedente dessa condicional, né?
parte antes da vírgula aqui. E concluiu pelo quê? Pela negação da identidade. Que é isso aqui, ó. Então, na verdade, a gente tá negando isso aqui, né? Que é a mesma coisa. E conclui pela negação disso aqui. Três implica em 6, tá? Aí o Bernardo perguntou qual que é o nome desse movimento. A gente estuda também no nosso módulo de estudos sofisticados esse, tá? Isso aqui é a contraposição. A contraposição, você tem, por exemplo, A implica B. Isso aqui a gente pode concluir legitimamente por não B implica em não A. Tá? É o que ele faz. Ele se inverte, né? Antecedente com consequente e coloca a negação nos dois. É o que ele fez. Se algo é igual a outro algo, então é metafisicamente impossível ter um sem outro. Então vamos inverter. Vamos colocar isso aqui antes. Então, se é metafisicamente impossível ter um sem o outro, o algo é igual a outro algo, né? Invertemos. Agora a gente coloca uma negação nos dois. Então, se não é metaficamente impossível ter um sem o outro, então não é igual ao outro, né? Ou não são idênticos, mesma coisa. Né? Então, exatamente o que ele fez, foi esse movimento, tá? É a contraposição. Se eu digo, por exemplo, se chover, meu quintal ficará molhado. Eu posso concluir disso que se meu quintal não ficou molhado, então não choveu. Né? Uma conclusão plenamente lícita, logicamente, tá? Esse é o movimento que ele faz, contraposição. Estudamos na Academia de Lógica também, obviamente. Tá? Só que a gente percebe, 3 implica em 6, então por que tem essas informações aqui, né? 4 e 5. Né? Parece ser uma confusão do autor, tá? Ele só inverteu a ordem de exposição. Mas é intuitivo para nós pensar que, na verdade, né, pelo tudo que a gente viu até agora, né, na exposição dele, é o oposto, né? Não é que o fato de algo ser metafisicamente impossível implica em ser contraditório, que implica em ser inconcebível. O ponto dele, na verdade, é que se algo é inconcebível, então é contraditório e, portanto, é impossível, é metafisicamente impossível. Por que a gente acha que esse é o ponto dele? Porque ele vai tentar provar isso com relação à alma, à mente humana, partindo da inconcebibilidade. Para disso chegar a ser metafisicamente impossível. Né? Então, vejam, se a gente vai na literalidade do texto, esta é a ordem das proposições. Mas se a gente faz um esforço um pouco mais caridoso para entender o autor, a gente nota que provavelmente o que ele quer dizer é o oposto, né? Algo como é contraditório. Se é contraditório, é metafisicamente impossível. Se é metafisicamente impossível, ou seja, ter um sem o outro, né? Ter um sem o outro, então não são idênticos. Quer dizer, então são idênticos, né? Perdão. Né? Ele só inverteu aqui a ordem, basicamente. Tá? É o que ele quer dizer aqui. Tá? Enfim, conseguimos chegar aqui no suporte central do argumento. Agora vamos para a premissa que vai efetivamente aplicar ao cerne do nosso argumento, tá? Para a gente já finalizar aqui, já estamos bastante tempo aqui.
Então voltamos aqui para a pergunta dele. Podemos conceber tal situação? Né? Ou seja, de um cenário em que a mente não é idêntica ao cérebro? Perdão, da mente existindo independentemente do cérebro, né? Você consegue imaginar um mundo em que existe mente e não existe cérebro? Responder essa pergunta é central, porque assumidas as premissas do autor, isso vai ter implicações muito importantes. Ele vai dizer: isso aqui, gente, eu vou ocultar, porque não tem tanta relevância. Ele traz aqui o caso do Descartes, eu vou focar no outro exemplo que ele traz, que ele é mais importante. Para que ninguém não sei o que. Colocar assim, ó. Podemos apelar para o tipo de cenário descrito vividamente pelo filósofo dualista W.D. Hart. Imagine-se acordando um dia e cambaleando grogue até a pia do banheiro para jogar um pouco de água no rosto. Quando você olha para o espelho, percebe, para seu grande horror, que onde normalmente haveria 2 olhos, olhando para você, há 2 órbitas escuras e vazias, com os olhos completamente ausentes. Ou seja, você vai se olhar no espelho, você está sem os olhos, né? No cenário. Você tateia freneticamente à procura das órbitas para verificar que elas estão vazias, e com certeza não sente nada além dos cotos dos nervos ópticos. Isso, é claro, seria impossível na vida real, mas você certamente pode imaginar isso acontecendo sem contradição, ou seja, impossível fisicamente, mas não metafisicamente. Você pode imaginar claramente uma experiência inquietante desse tipo de uma maneira com que você não consegue conceber um quadrado circular ou 2 e 2 dando 5. Você pode conceber isso, embora não possa conceber um quadrado circular. São coisas diferentes. Se você pode conceber isso, também pode conceber que, intrigado pela sua capacidade de ver sem olhos, e imaginando que alguma outra parte do corpo relacionada à visão esteja faltando, você pega uma serra e remove cuidadosamente o topo do seu crânio e descobre que há uma cavidade vazia onde seu cérebro deveria estar. Então, qual que é a ideia? Se você consegue conceber isso aí, você consegue também conceber você, nesse mesmo cenário, abrindo a sua cabeça e tirando o seu cérebro. Quer dizer, abrindo a sua cabeça e não tendo o cérebro lá dentro, né, dentro do seu crânio. Você também pode conceber isso. Agora você concebeu de forma nauseantemente vívida ver sem olhos nem cérebro. E se isso é concebível, você pode dar um passo adiante e imaginar que, em vez de ver 2 cavidades oculares olhando para você, o que você vê é o seu próprio corpo sem cabeça. Nesse caso, estaria imaginando ver sem a cabeça. Finalmente, seguindo esse exercício de concepção até a sua conclusão lógica, você pode imaginar que o que você vendo no espelho não é nem mesmo um corpo sem cabeça, mas nada mais que a parede atrás de você, sem absolutamente corpo algum. Então você consegue se imaginar acordando, se olhando no espelho e não tendo nada, né? Não vê nada. Querendo saber se alguém instalou um espelho de mágicos ou se você se tornou um vampiro, você olha para o seu torso, seus braços e suas pernas, mas descobre que você ainda não consegue vê-los. Apenas o chão debaixo de você. Interessante isso aqui, né? Que ele traz isso aqui para já prevenir, por exemplo, a objeção de que nesse cenário pode ser um espelho falso, que na verdade reflete um vídeo gravado, sei lá. Não, você olha pro chão e você se vê a si mesmo sem corpo. E você também não consegue senti-los, já que percebe que sua tentativa de tocá-los falhou. Não há nada ali para tocar. Você estaria agora imaginando ver sem um corpo. Mas ver é um processo mental, como o pensamento frenético que você estaria tendo a essa altura
o que significa que o que você concebeu é a sua mente existindo a parte de um corpo ou cérebro. Então, novamente, é concebível que a mente exista separada do cérebro. Razão porque elas não são idênticas. Vocês entenderam, pessoal? Sem ser o Bernardo, que já estava aqui presente na última aula. Eu entendi. Mas eu tenho uma dúvida com relação a esse tipo de argumento. Porque a experiência de imaginar é uma experiência subjetiva, né? E tem como provar logicamente isso? Ou eu preciso que a outra pessoa reproduza essa experiência na cabeça dela do jeito que a gente acabou de fazer, literariamente? Eu tive uma dúvida similar na última vez. Não sei se o professor está lembrado. Sim. Bom, primeiro a gente pode apelar a uma distinção que é entre demonstrações relativas e absolutas, né? Então, uma demonstração relativa é uma demonstração que diz respeito ao sujeito que está ouvindo e não à tese em si mesma, né? Pelo menos não diretamente em relação à tese, né? Então, vamos supor que esse seria um tipo de argumento em que ele só seria válido se só seria verdadeiro nessa premissa, se todas as pessoas que tentam fazer essa imaginação conseguem fazer, né? Isso seria uma espécie de demonstração relativa, né? Ou então, por exemplo, em que ele só é verdadeiro para as pessoas que conseguem conceber tal cenário, né? Seria uma demonstração relativa. Mas aqui acho que o ponto muito mais de um experimento mental como esse é uma coisa bem análoga a uma evidência empírica, por exemplo. Por exemplo, a questão de provar se existe visão, se existe a faculdade da visão. A única forma de provar isso é apelar a uma experiência humana que você tem e que você acredita que todas as pessoas têm. Então é algo como que um apelo à experiência imediata acessível a todos, né? Que, no entanto, não pode ser exposta racionalmente, logicamente, né, no corpo de um argumento, na estrutura de um argumento. Entende? Então, sim, é uma experiência, é um apelo à experiência subjetiva. Só que aqui há uma crença pressuposta de que essa experiência subjetiva é compartilhada por todos da humanidade, né? E pelo que a gente vê também, é naturalmente uma exigência do argumento. Porque se for, pela própria definição de concebibilidade que ele está dando, o que ele está pressupondo, se a gente diz que é concebível para uma pessoa e inconcebível para todo o resto, então na verdade não é inconcebível. Ou mesmo o oposto, né? Se é concebível para todo o resto, mas é inconcebível para uma pessoa, então na verdade não é inconcebível. Essa pessoa que está tendo uma imaginação limitada, alguma coisa nesse sentido. Então, na própria noção de concebibilidade que ele está trazendo como se fosse uma coisa objetiva, né? E aí o experimento mental sendo só uma forma de você tentar chegar lá para você perceber aquilo que é objetivamente concebível ou não. Entendeu? Entendi. Não, faz sentido, mas, tipo assim, a minha preocupação é muito mais retórica do que lógica, né? Tipo, aí eu vou explicar esse argumento para alguém. Eu tenho que fazer essa pessoa ter essa experiência, né? Assim, sim, você precisa fazer a pessoa sentir isso. Só que acho que o grande ponto é saber lidar com as objeções que essa pessoa pode trazer diante desse experimento mental, né? Você faz o experimento mental, realmente soa inconcebível. Mas todas as objeções que a pessoa pode trazer vão ser no sentido de mostrar como isso não é realmente inconcebível. Perdão, isso não é realmente concebível, tá? Então dizer, por exemplo, não, mas você não está concebendo o cenário de forma completa, né? Você está isolando um aspecto da sua visualização e não vendo inteiro.
Então, é muito mais um esforço de tentar combater certas objeções que podem ser trazidas a isso. Entendi. Pode falar, Danilo. Alô, Danilo? Nós não estamos te ouvindo. Você tocou sem querer na mãozinha. Outro tipo de objeção que você traz, por exemplo, é essa distinção entre o imaginável e o concebível, né? Então, será que poder imaginar torna a coisa concebível em si mesma? E também tem até o questionamento mais profundo que o Lucas trouxe no começo, que é: existe uma relação entre a inconcebibilidade e a impossibilidade metafísica? São coisas necessariamente que implicam uma na outra? Geralmente essas são as objeções que são trazidas, né? Também tem a questão de tentar explicitar melhor o que significa dizer que uma coisa é inconcebível, né? Definir melhor o que significa isso. E aí você pode tentar dizer que o inconcebível é aquilo que é contraditório. Não como uma afirmação, mas como uma definição de inconcebível. Bom, se você parte por essa definição, você corre o risco de cair numa questão de princípio, né? Aí você vai dizer, por exemplo, que você consegue conceber um universo em que você existe a sua mente sem o seu corpo e define o conceber como aquilo que não é contraditório. Então você está dizendo que existe um universo possível em que existe a sua mente sem o seu corpo. Existe um mundo possível em que não é. Quer dizer, então existir a sua mente sem o seu corpo não é contraditório. Então você já está assumindo por premissa que a sua mente e o seu corpo são coisas diferentes. Então veja como definir o inconcebível como aquilo que não é contraditório. Perdão, o inconcebível como aquilo que é contraditório, perdão. É uma definição que cai numa petição de princípio. Uma definição de inconcebível que cai numa petição de princípio, né? Então, existe a questão de definir melhor também o que significa isso aí, tá? Então, realmente não é um argumento que, pelo menos com esse trecho que eu trouxe, tem continuação. O autor vai tentar lidar com essas objeções, né? Mas ele, apresentado assim, ele é muito interessante. É uma ótica de defender essa tese bem diferente das que se costuma ouvir, né? Mas longe de matar a questão, matar a discussão, né? Tem mais coisa a ser explorada, tá? O Pedro sugeriu pro Danilo digitar a pergunta. Faça isso, tá, Pedro? A gente não conseguiu te ouvir. Mas aí, para finalizar aqui, pessoal, vamos só formalizar essa última parte. Como que a gente formalizaria aqui esse resto? Calma, ô professor, você pode voltar ali no parágrafo que ele faz a pergunta ali de podemos conceber essa situação, alguma coisa do tipo? Esse último do meio aí. Isso, deixa eu só dar uma lida nele rapidão para ver. Porque eu acho que eu não sei se poderia encaixar na formalização, mas eu acho que não sei se ficaria elegante, por assim dizer, colocar uma disjunção. Por exemplo, Ou a mente é idêntica ao cérebro ou não é. isso. Entendi. Veja, você até pode colocar uma disjunção, tá? E eu penso que o processo de você formalizar um argumento não precisa ser muito preso ao texto. Você tem formas diferentes de construir um argumento, de formalizar um mesmo argumento diante de um mesmo texto. Mas eu acho importante a gente se prender o máximo possível ao texto.
tentar copiar o máximo possível os próprios movimentos do raciocínio do autor, né? Para ser o mais fidedigno possível. Pelo menos quando a nossa preocupação é em termos de autoria. Eu quero representar o argumento do autor tal como ele apresentou. E não, digamos, sei lá, a melhor versão imaginável do argumento do autor, do argumento da conseguibilidade. Entendeu? Então, se o nosso foco aqui é formalizar o argumento dele, não vale a pena pôr uma disjunção. Porque não é representativo. O que ele faz? Ele faz uma hipótese. Considere agora, etc. E aí ele tira implicações dessa hipótese. Se isso é verdade, então, etc. Vamos fazer assim. Tá, ok. Põe aqui. A mente é aí o que ele diz? Se isso é verdade, então deveria ser metafisicamente impossível a mente existir sem o cérebro. Nesse cenário, tá? Na lógica moderna, quando a gente faz uma hipótese dentro de um argumento, a gente costuma fazer isso aqui, ó. Calma aí. Pular assim, dar um espaço e jogar um traço aqui para sinalizar as coisas que estão dentro da hipótese. Então, assim, ó. Vamos fazer isso aí para a gente conseguir ter uma distinção clara entre o que está dentro da hipótese e o que está fora, tá? Então, dentro desse cenário, o que aconteceria? Se a mente fosse idêntica ao cérebro, o que aconteceria? Seria metafisicamente impossível separá-los, né? Uhum. Ter a mente sem o cérebro seria metafisicamente impossível. O que mais que ele diz? Além disso, seria inconcebível. Seria inconcebível. Continuamos dentro do argumento, da hipótese, perdão. E aí vem a questão. É inconcebível? Né? A gente não pode colocar essa pergunta dentro do argumento, porque, como a gente já viu, argumentos são feitos de proposições, a matéria do argumento é a proposição, e a gente já viu na aula sobre os tipos de discurso que a pergunta não é uma proposição. Né? A pergunta é um discurso interrogativo e a proposição é um discurso enunciativo. Né? Então, isso aqui não faz parte do argumento. É uma pergunta, né, que serve de apoio retórico. Ele continuar a exposição. E aí ele vai trazer um experimento mental que, em suma, mostraria que não é possível conceber essa situação. Não é isso? Uhum. Mas ter a mente sem o cérebro não é inconcebível, segundo o experimento mental. Pode pôr assim. Né? Ou seja, caímos aqui numa contradição dentro da hipótese. Dado essa premissa, caímos numa contradição. Logo, a hipótese é falsa. Isso aqui é a tal da redução ao absurdo. Logo, a mente. Na verdade, isso aqui fica fora da hipótese. Logo, a mente não é idêntica ao cérebro. Tá? Isso aqui, para quem não viu ainda, é redução ao absurdo. A gente também vê na academia de lógica. Tá? Você traz uma hipótese, implica uma contradição dessa hipótese e conclui que a hipótese é falsa, basicamente. Tá? Logo, a mente não é idêntica ao cérebro. Esse é o argumento da conseguibilidade. Vamos só mudar isso aqui para ficar uma coisa mais bonitinha.
Então é inconcebível ter um sem o outro. Então, é. Contraditório. É metafisicamente impossível. E aqui a gente ocultou uma premissa implícita, né? Isso aqui é basicamente um silogismo condicional puro, que a gente também estudou na academia, né? E essas são as premissas desse silogismo, e a sua conclusão geralmente vai fazer o quê? Pegar a antecedente da primeira premissa e a consequente da última premissa. E vai dizer, logo, se algo é igual a outro algo, então é metafisicamente impossível ter um sem o outro, tá? Aí vem a nossa contraposição, que nós havíamos comentado, né? Se não é metafisicamente impossível ter um sem o outro, né? Então, negação aqui dessa parte. Então, não são idênticos. Negação dessa parte aqui, né? Vamos colocar o idêntico. Se duas coisas são idênticas, tá? Aí a gente tem aqui a hipótese, pronto. Beleza? É claro aqui, pessoal, que a gente poderia tentar formalizar isso aqui em silogismos, colocar em proposições, né, em suas formas lógicas próprias. Daria para tirar algumas coisas aqui para deixar uma coisa mais enxuta, mais perfeita, tá? Mas isso aqui já dá um esboço bom de como seria a formalização desse argumento, né? E aí poderia até ficar de exercício para vocês tentar formalizar isso aqui na estrutura de um silogismo, de vários silogismos mais perfeitos, né? Só que isso aqui pressuporia, pelo menos que vocês completem o módulo de estudos sofisticados e avançados, coisa que vocês não podem completar ainda, não completaram ainda. Então, seria um esforço, né, meio infrutífero, tá? Mas, se quiserem tentar, fica de exercício, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Não. Eu tenho uma. Diga. Da outra exposição até agora, eu fiquei pensando um pouco, e uma coisa que eu não consegui visualizar bem nesse argumento. É se esse argumento prova a necessidade da separação entre a mente e o cérebro em todos os mundos possíveis. Assim, eu pensei, se não poderia, a gente não poderia argumentar que talvez no nosso mundo eles são idênticos, mas em outros poderiam ser separados e tal. Algo Não. nesse sentido, assim. Tá. A questão que você traz é justa, né? Então, isso aqui ele só prova que mente e cérebro não são idênticos. Não prova que eles estão separados. Eles podem estar juntos sendo coisas diferentes, né? Assim como uma substância está junto de um acidente sendo coisas diferentes. Assim como o fato deste mousepad ser um mousepad e ser marrom são coisas diferentes. O mousepad poderia ser o mesmo e ser pintado de outra cor. Então, esse argumento ele prova que elas são coisas que não são, provaria que não são idênticos. Agora, se prova que não são idênticos, prova que não são idênticos em todos os mundos possíveis, segundo o próprio argumento. Né? Não que são separados em todos os mundos possíveis, não. Prova que não são idênticos em todos os mundos possíveis. Entendeu? Entendi. Tá? E no geral, essas premissas aqui são bastante intuitivas, tá? Essa aqui é bem intuitiva. Metafisicamente impossível é inconcebível também é intuitivo. O que se costuma negar, né, quando alguém quer objetar esse argumento, é essa aqui, tá?
que é o nosso princípio, que ele apresenta lá, né, como um princípio. Se duas coisas são idênticas, é inconcebível ter um sem o outro, somente. E não isso aqui, mas o oposto disso aqui, né? Então que o inconcebível é metafisicamente impossível. Isso é uma coisa que também costuma ser questionada, tá? São as duas principais oposições. Ah, tá. E também esse experimento mental aqui também. São os principais pontos, assim, de fraqueza desse argumento que poderiam ser melhorados, tá? E podem ser mais bem fundamentados com subargumentos que sustentem essas premissas. Mas geralmente quem objeta essas premissas aí, tá? Sim, Danilo, vai ficar gravado sim. Tá, você disse que eu respondi a sua pergunta, então maravilha. Beleza, pessoal? Então, agradeço aí a participação de todos, espero que tenha sido proveitoso, espero que tenham aprendido alguma coisa aí. E ano que vem, se Deus quiser, nos veremos aí. Sim, tem uma coisa importante que eu quero deixar na gravação aqui também. A partir do ano que vem, eu quero fazer um encontro semanal toda quarta-feira entre alunos. Tá? Eu não vou participar de todos, mas toda quarta-feira, às 9 horas da noite, oficialmente, vai ter um encontro de alunos aqui no Discord da comunidade Victor Helios, tá? Então, quem está assistindo, se não tiver na comunidade, entre, e se tiver e não for do cargo de aluno, pega o cargo de aluno, tá? Para poder participar dessa reunião toda quarta-feira, 9 horas da noite, tá bom? E aí, nessas reuniões, uma vez por mês, vai ter essa live, né, esse encontro aqui de análises com participação de vocês, beleza? Então, agradeço aí a todo mundo que assistiu, espero que tenham gostado. Vou desligar aqui agora.